tarde, Manaus, essa tarde maravilhosa, aqui direto do Amazonas Atual, vamos falar do episódio 111. Chegamos no episódio 111, são 110 convidados que passaram por aqui, levando para você um insight sobre gestão, negócio, empreendedorismo, trazendo para você uma mensagem de otimismo para esse Brasil empreendedor. É o quarto maior país empreendedor do mundo. E hoje nós vamos falar sobre gestão em dois olhares, público e privado. Um raio-x dos setores público e privado em dados. A gestão no Brasil, seja na esfera pública ou privada, navega em um cenário de alta complexidade, marcado por desafios estruturais e uma busca contínua por eficiência. Embora ambos setores visem a otimização de recursos e a entrega de resultados, os dados revelam realidades distintas, métricas de sucesso divergentes e pressões únicas que modam suas performances. Analisar a gestão sob a ótica dos dados exige ir além do senso comum, que frequentemente atribui uma maior agilidade e produtividade do setor privado. Estudos e indicadores mostram um panorama mais nuançado, onde cada setor exibe forças e fraquezas específicas. Contrariando a percepção popular, um estudo abrangente do Instituto de Pesquisa Econômica IPEA, embora com dados de alguns anos atrás, análise de 1995, 2006, revelou que a produtividade da administração pública brasileira foi em média superior ao setor privado no período. O estudo apontou que em 2006 a produtividade do setor público chegou a ser 46,6% maior que a do privado. Contudo, é crucial, no entanto, contextualizar esses dados. Análises mais recentes do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV, sobre a produtividade no trabalho do Brasil, focam majoritariamente no setor privado, indicando que, após um crescimento de 2,3% em 2023, a produtividade agregada teve um avanço de apenas 0,1% em 2024. A falta de estudos comparativos recentes e com a mesma metodologia torna uma afirmação categórica sobre a situação atual um desafio. E para discutir e debater sobre dois olhares, público e privado, eu recebo agora o doutor Marcelo. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, meu xará. Boa tarde, boa noite a quem vai assistir mais tarde e até o bom dia. É um prazer imenso estar aqui para a gente tentar entrar nessa navegação do público e do privado. E eu que sou um apaixonado pelos dois lados, eu acho que é preciso um equilíbrio. Legal, vamos falar sobre isso. Marcelo Dutra, além de ser meu xará, amigo e querido, é doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia pela UFAM, foi premiado como a melhor tese de doutorado em 2017, tem especialização em Políticas Públicas e Ambientais pela ENAP, especialização em Gestão Ambiental com ênfase em Perícia e Auditoria pela UFAM, ex-diretor-presidente do IPAAN, ex-secretário do Estado da Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, ex-secretário da SEMAS, dentre outros, ex-presidente do CODEBA, dentre outros, e atual diretor da Carbox. Eu tenho o prazer, a partir de agora, com você, de virar a nossa ampulheta do tempo, virar o jogo com Marcelo Dutra. Marcelo, vamos começar conversando aqui. Qual que é a sua percepção, já que você é apaixonado pelos dois setores, quanto ao público e privado nos dias atuais? Veja bem, essa deveria ser a maior parceria da máquina pública e do alavancamento da economia no setor privado. O setor privado produz, o setor privado recolhe seus impostos, okay. O setor público nos devolve. O problema é que há distorções históricas que a gente não consegue resolver. Por exemplo, o setor público, ele se adona da verdade e não deixa o setor privado navegar. Se o setor público disser que uma planta está errada num determinado processo, e eu vou entrar na minha seara, por exemplo, no licenciamento, você apresenta lá seus documentos, e algum técnico diz, olha, essa planta está englobando uma área que não é sua. Você vai levar o documento do cartório, você vai levar a tua matrícula, teu escritura pública, você vai levar o que você tiver. Mas só quando você tirar a área que o técnico pediu para tirar, é que você vai conseguir seguir. Então, há esse problema de se adonar da verdade, perfeito, de pouca maleabilidade. Em contrapartida, há um terceiro segmento entre o público e o privado, que é o controle externo, que também, em horas, é muito frágil e, em horas, ele é pequena a vontade do servidor público. Hoje, o servidor público também, para assinar um determinado processo técnico, ele fica pensando na quantidade de tempo que ele vai ter que explicar aquela licença. Perfeito. E aí, o que ele faz?
ele joga uma outra notificação, ele pede para fazer um estudo dos gases que serão emitidos e vai criando degraus numa escada infinita para que aquilo saia da mão dele e ele não tenha que participar daquele processo. Conheço muitos excelentes servidores públicos que durante muito tempo tiveram que responder a órgãos de controle. E o Brasil tem um problema. O órgão de controle vem, te notifica, te denuncia, cria as celeumas em cima do servidor público. No final, a justiça percebe que estava tudo errado, que o servidor tem razão. Não há um pedido de desculpa, não há um ressarcimento, o tempo perdido é irrecuperável. A família... A exposição, a família, os filhos, os pais, a esposa, marido, irmãos que assistiram àquele achincalhamento do servidor, depois não tem nenhum tipo de dedinho para cima, dizer, desculpa, foi mal. Perfeito. Não. E aí ele ainda tem que arcar com todas as consequências. O que ocorre? O que isso provoca? Provoca esse, não diria covardamento, eu diria acautelamento excessivo, que empurra. Ninguém quer colocar o dedo na ferida. Não, ninguém quer chegar lá e dizer assim, vamos sentar todo mundo na mesma mesa, vamos trazer os órgãos de controle externos, vamos trazer o servidor público, vamos trazer o setor privado, vamos entender onde mora a distorção. Existem no setor privado também os desonestos, aqueles que apresentam os documentos fraudulentos para sair mais rápido e que, ao final, vão trazer o servidor público para dentro desse buraco. O que nós precisamos é fazer um pacto de gestão, fazer um choque. Legal. Marcelo, e deixa eu lhe perguntar, você por muito tempo militou, esteve presente em alguns órgãos públicos, ocupando diversos cargos, e sobretudo ali no período em que Amazonino Mendes foi um dos grandes baluartes e políticos da ocasião. Como que você vê a política do passado e a política atual? Me permite entrar nesse assunto? Claro, eu acho que o Brasil teve uma grande fase, durou muito tempo, nós tivemos grandes ministros de Estado que eram comprometidos com uma governança de longo prazo, com um planejamento estratégico. E hoje a gente percebe pessoas que veem uma oportunidade de vida. Não são pessoas que são talhadas para a política, para a gestão pública, mas que encontram uma janela, uma oportunidade, um nicho, conseguem navegar naquele nicho, ganham um mandato e não dizem a que vieram. E a gente perde muito com isso. Agora, uma observação que eu tenho comigo pelos 30 anos que passei com o Amazoniano. A gente reclama da nossa Câmara dos Deputados, a gente reclama da nossa Assembleia Legislativa, da nossa Câmara dos Vereadores. Se você abrir o Instagram, em qualquer assunto você vai ver uma enxurrada de críticas. Perfeito. Eles são a representação exata da sociedade. Eles são eleitos, é a única oportunidade do accountability vertical desse país é quando o eleitor reprova ou aprova seus políticos. Então, eu não critico o Congresso Nacional para dizer lá só tem isso, lá só tem aquilo. Não, lá tem quem nós colocamos. Então, lá, se tem um percentual de pessoas mal intencionadas, representa uma sociedade mal intencionada. Se existe lá um percentual de pessoas com vontade de cuidar só do seu interesse, é porque a nossa sociedade também tem um percentual. E eu acho que até é muito paralelo esse percentual de pessoas que cuidam só do que é seu aqui e lá. Marcelo, nos dias atuais a gente se fala muito em desenvolvimento, em tecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, e a gente tem um grande referencial que é a China, que vem despontando como um dos grandes baluartes, né, que está à frente, vanguarda nesse sentido. E eu quero trazer uma reflexão acerca de um polo que foi desenvolvido na China, que se chama Shenzhen, que ele tem uma característica muito similar à nossa, que é a Zona Franca de Manaus. Só que lá eles são focados inteiramente em tecnologia, em desenvolvimento, e nós aqui temos um polo industrial que também é focado em desenvolvimento, em produção, geração de emprego. E eu vejo que o nosso polo industrial ele vem patinando no que diz respeito a trazer novas tecnologias e ter um olhar mais amplo. Como que você enxerga hoje o polo industrial de Manaus? Eu vejo ele absurdamente pungente. Ele hoje foi super beneficiado pela reforma tributária,
muito bem capitaneada pelo senador Eduardo Braga, muito bem defendida pelo senador Omar Aziz. Esses dois conseguiram segurar um modelo de reforma tributária que adequou a esse modelo fantástico, que é o nosso polo industrial de Manaus, antiga Zona Franca, né? Okay. Hoje já não é mais tão franca assim. Mas quando a gente compara com Shenzhen, quando a gente compara com Nanshan, com Xangai, com Guangzhou, com os polos, são muitos polos em desenvolvimento Perfeito. na China, a gente encontra lá um modelo econômico diferenciado. Lá existe um controle do Estado, o Estado determina com um comitê pequeno as políticas de licenciamento, as políticas de incentivo. O chinês, como um povo oriental, ele tem uma outra visão, uma outra economicista, outra cultura. Ele digamos assim, menos extravagante do que nós ocidentais. O oriental, ele aposta muito mais em desenvolvimento estratégico independente da pessoa dele. E não é só na China, no Japão é assim, na Coreia é assim, enquanto nós não, nós queremos o jatinho, nós queremos o iate de alguns milhões de dólares, nós queremos uma cultura mais acumuladora. Perfeito. Que nos distancia. O resultado está aí, esse freio de arrumação que os Estados Unidos está dando no mundo. Eu digo freio de arrumação porque está mexendo a carga toda. A carga toda está se ajeitando e o chinês está passando ao largo. Está dizendo, faça o que você quiser. Eu vou embora, estou seguindo o meu caminho. Até porque eu não consigo imaginar hoje nos Estados Unidos o pessoal apertando parafuso, o pessoal fazendo malharias para costura em grande escala. Nós, ocidentais, exportamos esses empregos durante décadas. Perfeito. Não vamos trazer de volta com uma canetada tributária, mas é um freio de arrumação, não dá para negar. Muitos países estão aí com a carga se ajeitando de novo. Muito interessante essa sua percepção. E aí eu vou entrar num outro assunto que eu vou te explorar hoje aqui. Eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o Marcelo Dutra, que tem um olhar tanto do público quanto do privado, e tudo isso, obviamente, num patrocínio da melhor água do Amazonas, com o maior pH, que é a Água Toia. Eu convido você internauta, você que está conosco no Spotify, você que está nas redes aí, seja aqui no YouTube, no Instagram ou no Facebook do Amazonas Atual, e depois a gente leva isso amanhã. A partir de amanhã você já tem lá no Spotify para que você possa, a qualquer lugar, ouvir o nosso podcast Virando o Jogo, episódio 111, e hoje com Marcelo Dutra. Marcelo, eu vou explorar o seu conhecimento, como eu falei anteriormente, e no mundo corporativo, a lucratividade e a competitividade são, muitas vezes, as forças motrizes. Como esses fatores moldam suas decisões estratégicas nos dias atuais, já que você está à frente como sócio da Carbox? Veja bem, a Carbox Gases ela surgiu num aglutinamento de pessoas. Nós éramos muitos para poder construir o projeto da Carbox. Tivemos uma coragem, hoje, se eu olhar para trás, eu não teria essa coragem toda. Na época tinha 39, 40 anos de idade, nós éramos todos muito novos e nós construímos algo que até hoje não tem similaridade. Você percebe um dado interessante, daqui até São Paulo só tem a Carbox de indústria de capital nacional de gases atmosféricos. Norte, Nordeste, Centro-Oeste não tem ainda outra de capital nacional. Era um mercado dominado pelas multinacionais. Quando nós resolvemos começar a Carbox, não encontramos quem fizesse projeto, não encontramos dados, não encontramos fluxos, não encontramos nada. E começamos a fazer uma busca desenfreada para, vai dar certo, isso é muito fácil, você consegue com pouca coisa. Eu lembro que a gente chegou a uma conclusão que se nós atingíssemos a marca de 2.000 cilindros, nós teríamos uma determinada lucratividade que nos daria paz. Hoje nós temos 10.000 cilindros e ainda não achamos essa paz. Cada cliente é um investimento. A grande diferença que nos fez assim acreditar muito na Carbox lá para 10, 12 anos atrás foi o fato de nós podermos sentar com a indústria frente a frente. Uma indústria multinacional, ela te remete a um 0800. Ok. Ela te faz encomendar um atendimento. E quando a gente começou a entrar no Distrito Industrial com a Carbox, a gente senta, os nossos diretores sentam, nós temos um diretor comercial que se reporta aos donos, o dono liga para a gente e diz, olha, eu tenho uma demanda muito específica. E qual a vantagem maior disso tudo?
nós trouxemos para a Zona Franca de Manaus a inovação no setor de gases que não existia. Bacana. Quando você tem um monopólio, aquilo vai ser empurrado. O que eu tenho é isso e você vai levar isso. Perfeito. Um dado assim assustador. A Carbox surgiu em 2011. Manaus tem abastecimento de gás por monopólio desde a década de 70. O nosso registro na Anvisa do oxigênio medicinal é o 001. A outra nunca tinha tirado sequer um registro Anvisa. Era aquela que diz assim, não, meu oxigênio é medicinal e é esse aqui. Não, mas você tem como me comprovar? É esse aqui, você quer? Entendi. Então, depois, 6 meses depois da Carbox, tiraram o 002, apesar de chegar 50 anos antes. Isso mostra o descaso com que o setor era tratado. Perfeito. Hoje, Carbox está aí. Estamos investindo, estamos trabalhando, eu tenho que me desdobrar, porque ainda tenho o meu IBAMA, que eu tenho um carinho gigante por ele, não largo, estou lá ajudando a construir um IBAMA mais esponjante, com olhar mais para a sociedade, apostando junto, mas a Carbox é aquele filho mais velho, é aquela coisa maravilhosa, principalmente, por exemplo, na pandemia, a gente entendeu num recado de Deus que um dos motivos da gente estar aqui era estar aqui. Simples. Não tem outra justificativa. Bacana. Isso é muito legal e deixa aí um reporte, né, da marca Carbox, sobretudo nesse período que foi muito devastador, digamos assim. Para todos nós. Marcelo, eu vou pedir um minutinho para você, vou falar com você que está do outro lado agora, eu quero falar sobre tecnologia. A gente está falando aqui de público e privado, a tecnologia não pode ficar à mercê disso, mas ela está inserida nesse contexto. E para falar de tecnologia, eu quero falar da Omnitecnologia, que ela carrega consigo o jargão entender para atender, gerando soluções tecnológicas. E você pode degustar dos produtos numa loja super ampla, ali na Avenida Salvador, no Adrianópolis, e você vai até a loja da Omnitecnologia. Lá você vai encontrar soluções de CFTV, alarmes de incêndio, áudio e vídeo, no-break, soluções de energia, controles de acesso, portaria eletrônica, cabeamento estruturado e muito mais. Tudo isso na Omnitecnologia. Você pode também acessar agora www.omnitecnologia.com.br e você vai ver o conjunto de soluções da Omnitecnologia. E agora eu quero convidar você para o nosso Minuto Empreendedor, num patrocínio exclusivo de Omnitecnologia. E nesse Minuto Empreendedor eu quero falar de um ponto fundamental, que é você estar voltado para uma estratégia de negócio. A partir de 4 estratégias. Primeiro, diferenciação. O que você faz que os seus concorrentes não fazem? É você sair desse oceano vermelho e como que você pode atingir o oceano azul e entregar um produto melhor, uma melhor experiência para o cliente. Segundo, manter o foco. Toda hora tem distrações e o mercado hoje oferece muitas distrações, você perde o foco, você deixa de atender o seu cliente, você deixa de cumprir a sua missão, a sua visão e os seus valores que você estruturou dentro do seu propósito de negócio. Terceira estratégia importante. Estar atento à limitação de custo. Hoje você tem um mercado que cada vez as margens são menores, então você tem que olhar com muita cuidado para o custo. E, por fim, qual que é a sua vantagem competitiva? E, a partir desses 4 elementos, dessas 4 estratégias, você consegue melhorar a performance do seu negócio. E tudo isso no oferecimento do nosso Minuto Empreendedor de Omnitecnologia, soluções tecnológicas. Agora sim, eu volto aqui com o meu convidado, Marcelo Dutra. Nós estamos fazendo aqui uma viagem gostosa sobre vários assuntos. E eu sei que ele tem essa formação para a sustentabilidade, para o meio ambiente. Marcelo, qual a sua percepção sobre a COP30? A COP30 pela 30ª vez, nós vamos reunir os países, membros do painel intergovernamental, do quadro clima da ONU, para discutir gestão ambiental, para discutir aquecimento global e para procurar uma sobrevida para o planeta. Eu diria o seguinte, a COP30 ela vai ser realizada, na minha visão, um pouco esvaziada. Okay. Nós estamos tendo aí uma série de problemas estruturais. Nós temos o Acordo de Paris para fortalecer, nós temos as metas dos países que precisam ser cada vez mais ousadas. É algo que você nunca vai atingir a excelência, você tem que cada vez apostar em metas mais firmes.
O nosso grande problema é que todos já se convenceram, porque a maioria da ciência já aposta nisso, que é necessário. E nós estamos estancar. sofrendo, né? Nós estamos vendo aí. O problema é que ninguém quer pagar essa conta. Perfeito. Ninguém quer dizer, eu tiro do meu bolso e te entrego. O pouco que nós conseguimos mundo afora, nós somos ruins de empregar, nós somos piores ainda de fazer a nossa parte. Nós temos uma guerra política que se estende em todos os campos, inclusive os ambientais, essa coisa da disputa de quem desmatou mais, de quem combateu mais, e a gente não consegue entregar as metas com a mesma eficácia com que a gente cobra. A COP30, ela vem cheia de fantasia no ideário popular. Tem muita gente que imagina que a COP30 é um lugar com vários balcões de atendimento, onde você vai expor seus projetos. E, na verdade, das centenas de milhares de pessoas que olham para lá, das dezenas de milhares de pessoas que vão lá, 20% no máximo consegue se envolver com a discussão, e um público menor ainda vai conseguir implementar alguma coisa a nível textual. Só que isso é a Organização das Nações Unidas. Nós precisamos do voluntariado. Nada pode ser obrigatório, nada pode ser de cima para baixo, ninguém pode sair vencido. E quando a gente tem atores que são importantes dizendo que não vão estar aí, isso é um complicador, é um outro enfraquecedor que vai se somar com esse estrutural. Certo descaso? Não, eu acho que é comprometimento político. Os Estados Unidos, por exemplo, não vem porque não aposta no segmento. Nós temos outros que não vêm porque os Estados Unidos não vêm. Nós temos alguns que vão vir, mas não têm metas novas para colocar e nem atingiram as velhas. Então, é um debate ainda que precisa descer um pouco do acadêmico, mas é difícil entrar no campo político e passar para a eficácia. Até porque hoje o campo político ele tem extremos, né? E tudo que é extremo... É ruim. É ruim. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Ótimo. Marcelo, a gente está falando aqui de vários assuntos e eu não posso deixar de dar uma cutucada no tema que é sensível e, ao meu ver, um dos mais relevantes da atualidade. BR-319. Qual a tua percepção? Por que esse negócio não sai? Porque verdadeiramente. Eu acredito que está faltando para nós uma solução simples. Eu sou profissional da área do meio ambiente e digo, o Brasil precisa colocar no seu lugar as pessoas da política pública daquele segmento. O Ministério do Meio Ambiente hoje é quem é o porta-voz do licenciamento, mas o licenciamento é do órgão executor e não do órgão planejador. Quem tem que discutir o licenciamento é o IBAMA. E quem tem que ajudar na solução é o Ministério do Meio Ambiente. Não vejo nenhuma solução apontada por lá. Perfeito. Hoje nós temos inteligência artificial, hoje nós temos vigilância em tempo real, hoje nós temos vários instrumentos que podem vir para a mesa nesse projeto. O grande impasse é... Nós temos um trecho no meio, 400 quilômetros, que tem uma floresta preservada, não porque nós somos preservacionistas, porque nós não temos acesso. Se tivesse acesso, já tinha ido embora. Okay. O problema é que o governo também não apontou ainda qual é a sua alternativa para implementar na 319. Imagina, entrou uma carreta com um trator lá em Humaitá, ele tem que ir em algum lugar, ele pode ser vigiado. Hoje nós temos planos de manejo no governo federal que os tratores são desligados à distância se saírem do quadrante para onde aquele plano de manejo foi licenciado. Isso já tem quase 10 anos que esse sistema funciona. Nós podemos, não, lógico, desligar o carro de ninguém na 319, mas eu estou dizendo que nós temos tecnologia para asfaltar a 319, nós precisamos de monitoramento e o melhor, nós temos que tirar o governo dessa mesa de exigência. Ele está de um lado do balcão e aí volta lá para o início da conversa, nós precisamos de pessoas que olhem os dois lados do balcão, que vejam pelo empreendedor, vejam pelo lado do governo e vejam principalmente, se der errado, todos têm que fazer a sua meia-culpa. Hoje, o errado é não temos interligação com o Brasil e deixamos Roraima mais isolado porque ela depende só de nós. Nós ainda temos os portos. Roraima não recebe navios. Roraima não recebe transatlântico, porque não navega até lá. Então, ela é dependente de Manaus. Roraima é uma situação mais complicada do que nós. Ainda não tem união, ainda vão inaugurar daqui a uns meses.
Mas o que precisa que se sente, todo mundo, e a gente aponte, olha, nós temos uma solução, nós temos um determinado tipo de molde para preservação desde que asfalte. O governo diz, não asfalta porque eu preciso que ainda seja presente. O DENIT, ele vai dar a solução de engenharia. Okay. Solução de proteção precisa vir dos órgãos de proteção. Então, nós precisamos trazer também o Ministério para a solução. Marcelo, é interessante, na última semana, nós recebemos aqui o Wilson Périco, que você bem o conhece. Hoje eu estou tendo o prazer de lhe receber aqui e vocês já passaram por alguns órgãos relevantes, ocuparam um cargo de destaque e parece que existem soluções que são colocadas a essa mesa. O Wilson trouxe uma leitura muito interessante sobre o polo industrial de Manaus. Você está trazendo uma leitura sobre sustentabilidade, ao mesmo tempo o olhar do público e privado. E não tem gente pensando nisso? Será que não tem gente lá em cima pensando nisso? Eu vou lhe dizer assim... Falta cabeça pensante, falta boa vontade, falta preparo... Falta um pouco de cada. Falta um pouco de cada. Você precisa olhar sempre para um gestor, perguntar dele duas coisas. Primeiro, há quanto tempo você está aí? Segundo, o que você me entregou? A gente precisa cobrar, mas cobrar tecnicamente. Okay. Não cobrar o nosso próprio umbigo. Não, o que você pode me ajudar? Amigo, você faz isso aqui por mim? Não, a gente precisa ter um olhar do gestor público. Quando eu estive no IPAAN, teve um fato interessante, nós tivemos uma reforma interna de reestruturação e eu disse que a última etapa seria a sala do chefe. A sala do chefe era a última que seria modernizada. Todo mundo entendeu que seria a presidência. Não, foi a recepção. É lá que senta o chefe. O serviço público serve ao público. Perfeito. O público precisa entender que o governo é a organização social. Sem governo, nós temos um estado de anarquia plena, regra zero. Zona Franca não existiria, indústria aqui não estariam, se nós não tivéssemos governo e não tivéssemos políticas públicas. O nosso problema é esse olhar dos dois lados do balcão, parar de apontar o dedo um para o outro, pedir para a turma do meio, que são os órgãos de controle, entender que tem coisas que são diferenciadas, sim. A gente precisa saber cobrar melhor e dar a nossa contrapartida. Perfeito. Gente, bate-papo super interessante com Marcelo Dutra. E agora eu quero falar com você do outro lado sobre o nosso Momento NRF e convidar você para estar conosco na maior feira de varejo mundial, que é NRF 2026, National Retail Federation, que acontece em Nova York. E nós estaremos lá junto com a FGV, fazendo parte da delegação FGV e IBVV. E você não pode deixar de participar conosco. Nós teremos lá assuntos como experiência de compra, fidelização, personalização, estratégia de novos modelos de negócio, ESG, sustentabilidade, economia circular, tecnologia, Big Data, e-commerce, omnicanalidade e tudo isso no mesmo ambiente em 3 dias incríveis, com encontro com grandes CEOs, grandes VPs de grandes marcas. No ano passado, por exemplo, estivemos com o presidente da Target, com o presidente da Tommy Hilfiger, tivemos também com a VP da Disney, ou seja, são gestores, diretores, CEOs que levam a sua estratégia, o seu modelo de negócio e contribuem de maneira clara e dinâmica. Então, convido você para fazer parte conosco da nossa delegação FGV e IBVV, de 10 a 15 de janeiro. Maiores informações pelo 9425-2384. E eu vou retornar aqui para conversar com o Marcelo Dutra. A gente está flutuando, navegando por diversos assuntos. E eu quero lhe perguntar, Marcelo, o setor privado ele é conhecido pela capacidade de inovar rapidamente. Como funciona o processo de implementação de uma nova ideia, de uma nova tecnologia hoje na Carbox? A Carbox, ela não se afasta 1 milímetro da sua missão de ser uma empresa de excelência, trazer autossuficiência em gases para o nosso polo industrial, para os nossos hospitais, para a nossa sociedade. E vale ressaltar, o nosso universo de gases é o atmosférico, não são os gases fósseis, nem são os químicos de ar-condicionado, por exemplo. Nós trabalhamos oxigênio, nitrogênio, acetileno, argônio, hélio, hidrogênio, misturas gasosas. Mas nós temos, assim, hoje, não é só um foco, nós temos uma obsessão. Perfeito. Dotar o Estado de autossuficiência. Nós vamos aumentar os nossos estoques
para que nós possamos dizer, aqui tem oxigênio suficiente para determinada crise, nós vamos ter argônio para determinadas crises, nós vamos tentar reduzir e eliminar a importação de muitos gases que hoje vêm de fora. Nós precisamos dizer que esse insumo é de uma indústria amazonense, daqui, e que dialoga com a indústria. Perfeito. Quando nós começamos, nós entrevistamos muitos empresários amigos, né? O que você acha da ideia? Todo mundo achava a ideia fantástica, todo mundo achava a ideia maravilhosa. Então, esse compromisso de dar a resposta que a Carboxy tem, a gente tem feito e não arredamos pé de sermos cada vez mais transparentes e eficientes. Marcelo, você atua também como professor universitário, somos colegas da mesma instituição. Como que você está vendo o ensino, a educação nos dias atuais? A educação, eu sempre disse isso, desde quando eu fui lá da Matinha, no meu tempo de criança, meu pai ensinava, a educação, a instrução, é a única coisa personalíssima nessa vida terrena. É a única coisa que é 100% tua. Ela não racha, ela não enferruja, ela não é passível de ser tomada por decreto, ela não sofre intervenção. A tua formação é a única coisa que eu diria é tua. Todo o resto pode sofrer intempéries econômicas, tributárias ou de qualquer outra espécie. Hoje, nós temos uma democratização, a quantidade de pessoas com universidade, graças a Deus, muito maior do que 30 anos atrás. O nosso problema é que nós temos, na contrapartida, uma mecanização, uma automação, uma computadorização, se existir esse termo, da economia. A inteligência artificial está vindo aí e desafiando a educação a ser cada vez mais primorosa. Perfeito. Nas novas ocupações, perfeito, nas novas formas de nos sentirmos úteis. Nós precisamos que os estudantes, principalmente eles, e os professores têm essa missão, de dizer para ele, a tua alma mater, a tua faculdade vai te dar pouco. Nós vamos te dar, ao final do curso, capacidade de você trilhar um caminho de instrução contínuo e próprio. Aquele que fez uma faculdade, pegou o diploma, botou na parede e disse, bem, terminei, esse vai ser atropelado. Vai ser atropelado? Vai ser atropelado. O processo é contínuo, okay, é constante e é proibido parar. E por falar em ser contínuo, constante, você me falou que você está terminando agora, acabou o artigo ontem, de mais um doutorado. Já já a gente fala sobre isso e eu vou falar com você do outro lado, aproveitar que estamos falando de conhecimento para te dar uma dica de livro super importante, super legal, A Arte de Fazer Acontecer, um guia prático de 10 etapas para a produtividade sem estresse. A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, descreve o método GTD, Getting Things Done, para gerir caos do dia a dia, organizar tarefas e projetos, reduzir o estresse e aumentar a produtividade. O sistema envolve 5 etapas: capturar tudo o que precisa ser feito, esclarecer o significado e as ações de cada item, organizar os resultados em sistemas confiáveis, como lista de projetos e tarefas por contexto, e revisar periodicamente o sistema. E, finalmente, fazer as ações necessárias sem sobrecarga mental. Então, uma dica de livro super legal está na tela para você. E você que está no Spotify, não deixa de buscar A Arte de Fazer Acontecer, guia prático de 10 etapas para a produtividade sem estresse. E aí, eu volto aqui para falar com o Marcelo Dutra como é que está terminando mais um doutorado. Vai até quando? Qual o próximo? Não, eu termino esse, se Deus quiser defendo agora em outubro, é um pós-doutorado em Direito Constitucional, com ênfase em mudanças climáticas, que eu preciso fazer um reconhecimento. O professor Valderi voltou ao mercado e atraiu a Universidade de Salento, na Itália, para trazer esse pós-doutorado em Direito Constitucional, primeiro aqui nosso da Amazônia. Nós somos uma turma boa aqui de Manaus, que está concluindo agora, aproximadamente uns 15, com a orientação do professor Michel Carducci, lá da Universidade de Salento, a professora Maralice Viciano também, e assim, traz uma qualidade,
traz uma formação, traz um enriquecimento com vistas a essa formação acadêmica com mais, digamos, denodo, um pouco mais de visão externa, comparativa. E nós não precisamos que as pessoas venham nos dar soluções. Nós precisamos de capacitação para que as nossas soluções sejam exportadas, cada vez mais efetivas. Marcelo, vou deixar uma pergunta para você aqui. Como encontrar tempo para pós-doutorado, atuar no público, privado, advogar, ser professor? Como encontrar tempo para tudo isso? Já já você me responde. E agora eu quero falar com você que está buscando um sistema de gestão, quer ter na palma da sua mão, que você quer controlar o seu estoque, você quer ter a gestão financeira, gestão de negócio. Quero falar da FrontSys. É o melhor sistema de gestão chegando agora aqui no Amazonas para fazer a diferença e levar para você informação de qualidade na palma da sua mão. Gestão de compras e tem também ali dentro do FrontSys um módulo de relacionamento com clientes CRM super interessante. Se você quer fazer gestão de estoque, também temos lá no FrontSys. Então, convido você a ligar, entrar em contato pelo 985-90-4300 e solicitar um dos nossos consultores da FrontSys, que vai levar para você uma solução. E, neste momento de lançamento da FrontSys no Amazonas, tem uma super promoção que você não paga integração, você não paga iniciação e vai pagar somente daqui 30 dias a primeira mensalidade. Então, FrontSys, o maior sistema de gestão chegando no Amazonas para levar para você informação de qualidade. Então, 985-90-4300 e solicite um dos nossos consultores. Já que a gente está falando de gestão, que tal você levar para dentro do seu negócio a Academia de Líderes do IBVV? É só você acessar agora www.ibvv.com.br e nós vamos levar para você 5 módulos incríveis. O primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças. Depois nós falamos sobre as ferramentas de gestão. No terceiro módulo, a gente fala um pouco sobre marketing pessoal e ética profissional. No quarto módulo, a gente fala sobre modelos de negócio. E, por fim, finalizamos falando sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Então, entre em contato agora pelo site www.ibvv.com.br. E eu vou voltar aqui com o meu convidado Marcelo Dutra para que ele possa responder para a gente como faz para organizar tudo e ter tempo para atuar, né, ser multifacetado, estar à frente de grandes projetos. Hoje é a inteligência artificial, hoje é o teletrabalho, hoje a informática, a internet, ela nos permite estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você precisa só de foco. E o mais importante disso tudo, aliado à tecnologia, aliado à cultura da leitura, dos livros, você precisa ter a tomada de recarga. E a minha casa, para mim, é a minha tomada de recarga, minha família, esposa, filhos, que hoje leem comigo, graças a Deus. Meu filho, minha filha, minha outra filha, minha esposa, todo mundo lê, todo mundo debate. Nós temos hoje refeições sem o celular. Isso é legal. E isso é um ponto de recarga. Isso nos anima, a gente sai com vontade de produzir, com vontade de criar, com vontade de construir. Nós nos desafiamos quando convivemos em família, quando temos esses momentos ímpares. E eu posso lhe dizer, com todas essas atividades da advocacia, da gestão, da comunicação, da Carbox, do IBAMA, dos estudos, do pós-doutorado, meus melhores momentos são em família ainda. Eu consigo conviver muito bem com eles e não abro mão disso. Muito legal. E agora, Marcelo, depois desse bate-papo incrível de tanto conhecimento e trazer assim, uma vibração diferente por vários assuntos que nós flutuamos aqui, nós navegamos aqui, eu vou agora para um espaço vai e vem, são perguntas e respostas únicas e rápidas. O que é mais importante, produto perfeito ou execução impecável? Eu acho que é a execução impecável. Empreender é? Empreender é fazer. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Construir e acreditar nos seus próprios sonhos. Sua maior alegria? Minha família. Seu diferencial? Acreditar e fazer. Quem é Marcelo Dutra? Essa pessoa é transparente. Não consigo ser opaco. As pessoas que me conhecem sabem como eu sou, quem eu sou, independente de que lugar eu esteja ou que função esteja ocupando. Marcelo, quero agradecer demais. Eu sei que você
super ocupado, muito compromisso, Tamo expansão junto. comercial, empresarial, visão de negócio, preparar a aula, tudo isso ao mesmo tempo, mas quero agradecer muito esse bate-papo. Tenho certeza para você do outro lado, que é nosso internauta que nos acompanha, que está nesse momento, ou que vai assistir depois, ou que amanhã vai estar lá no Spotify, seja na academia, seja no seu carro, escutando, tenho certeza que você ganhou e teve um conhecimento de primeira com o Marcelo Dutra. Marcelo, gostaria que você agradecesse aos nossos internautas, nossos telespectadores, aos nossos ouvintes e que estejamos aqui em breve. Perfeito, eu quero agradecer de coração ao convite, que a gente sempre arranja um tempinho quando a iniciativa é de boa intenção. Agradecer ao seu programa estar no ar por 111 capítulos, nós precisamos desses espaços, nós já tivemos muitas ideias que ficaram pelo caminho, então seus patrocinadores também merecem parabéns por apostar em você, e dizer aos internautas, dizer aos seus espectadores, todos nós somos capazes. É só dispensar os limites que lhe impuserem em algum momento da vida. Aquele não pode é um muro. Vai de você passar por cima, derrubar ou dar a volta nele. Opção de cada um. Eu optei por fazer, eu optei por construir e quero continuar construindo. Não sou escravo de pensamento de enriquecimento, não, sob hipótese alguma. Eu sou escravo de continuar fazendo e deixando para os meus filhos o legado de que acreditem, construam e estudem. Marcelo Dutra, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer você do outro lado, quero aproveitar aqui para agradecer aos nossos amigos que nos acompanham aqui, em especial ao meu amigo Jurandir Gaioto, que fez essa ponte com o Marcelo Dutra para a gente poder conversar e ter esse momento aqui, e aos nossos amigos da Barraca do Bexiga, os amigos da Panamazônica e todos vocês que estão conosco aqui no Virando o Jogo. E aguardo você para o episódio 112 na próxima terça-feira, a partir das 17 horas, comigo, Marcelo Salum.